E aí pessoal, prometi e vou cumprir. Eu vou começar a produzir videoaulas sobre a programação de robôs no MetaTrader 5. Mas antes de começar a abordar o assunto propriamente, eu gostaria de fazer uma introdução sobre a especulação nos trades. Bom, teoricamente eu deveria iniciar esse vídeo falando sobre algoritmos. Eu pretendo me organizar no período da tarde e ver se eu consigo já produzir um material para amanhã. Mas hoje o meu objetivo já é começar jogando um balde de água fria em todo mundo, fazendo um alerta, mostrando alguns pontos que eu considero que são importantes, para que vocês não comecem iludidos com a possibilidade de ganho rápido e fácil, e nem muito eufóricos com algumas coisas que eu tenho demonstrado. Eu quero chamar a atenção para algumas coisas que eu não sei quantos de vocês já perceberam. Existe nesse mercado uma grande disputa sobre o que é melhor. É melhor operar como holder? É melhor operar como trader? E muitas vezes você percebe que não são coisas excludentes. Mas o ideal é você focar para uma carteira de holder, se tornar sócio de grandes empresas, fazer acúmulo de patrimônio. E aí fica aquela discussão se isso é besteira ou não é. Eu vou te dar um exemplo do Banco Itaú. Quem foi acumulando ao longo do tempo as ações do Itaú passou por uma bonificação recente. E aí você pode pensar o seguinte, mas grande coisa, na bonificação o preço se ajusta porque o valor de mercado não pode ser alterado, tudo bem. Só que eles bonificaram em 50%, então se você tinha 1000 ações, você recebeu 500. Então imagina, de uma hora para outra você receber 500. E outro detalhe, o dividendo por ação, eles mantiveram no mesmo patamar, então você vai ter um ganho de dividendo de 50%. Se você ficar nessa de achar que é o mais esperto, ficar toda hora compra, vende, você vai chegar em patamares grandes de que forma? E mesmo que o preço tenha se ajustado para manter o valor de mercado, já está aí, continua subindo. Então foi um excelente negócio, agradeço muito por eu ter revisto a minha posição e ter uma posição muito maior como holder. E eu resolvi falar sobre trades, eu resolvi especular um pouquinho. Conforme eu já falei em outros artigos, outros vídeos, um grupo de pessoas do meu trabalho acabaram me influenciando um pouquinho, eu resolvi fazer alguns experimentos e eu acho que é possível. Como eu disse, não são coisas excludentes. Eu posso fazer algumas operações de trade, pegar o resultado desse trade, o lucro, e reinvestir na minha carteira como holder. O grande problema é quando isso começa a subir a tua cabeça e você acha que você vai fazer 2.000 mensais, 4.000 mensais, 10.000 mensais. Um amigo meu chegou ao ponto de virar para mim e falou assim, cara, eu conheço trader que faz de forma consistente 100.000 por mês. Eu falei, tá bom, quando você chegar nesse patamar a gente conversa então. E o que eu tô vendo é o seguinte, vocês já repararam que todos os grandes investidores, todos os grandes influenciadores digitais, as pessoas que vendem esses treinamentos, enquanto a gente está aqui discutindo se é melhor ser holder ou se é ser trader, enquanto os pequenos ficam brigando entre si para dizer, não, consigo mesmo, trade funciona, e o outro fica dizendo que não é bem assim, enquanto uns ficam brigando, vocês já repararam que todas as pessoas que vendem esses treinamentos, elas são empreendedoras? E que o volume de dinheiro que gira ao redor deles não fica restrito aos trades, e que provavelmente para a grande maioria o resultado do trade pode ajudar, mas não muda a realidade deles. E isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, que eu me pergunto muito. E aí você pode falar a seguinte questão, a partir do momento que eu estou oferecendo o copy trade do meu robô com mensalidade, eu não estou seguindo o mesmo caminho? Eu só vou dizer para vocês o seguinte, eu só vou abrir o copy trade quando eu perceber que o retorno do robô ele tem alguma consistência. No momento eu não estou vendo essa consistência, eu vejo que eu preciso de movimentos fortes para ter aquele retorno que eu comentei de R$210 na quinta passada, se eu não me engano, eu precisei de uma curva muito alta. Agora nessa quarta-feira agora, pequenos erros consecutivos me destruíram o retorno que eu tive naquele dia. Então, para eu ter um lucro grande, eu preciso de um movimento forte, difícil de acertar, e grandes prejuízos podem acontecer em pequenos erros. No final desse vídeo eu vou colocar uma simulação no MetaTrader do que me aconteceu na quarta-feira. Eu já adianto, olhando o gráfico você vai dizer que não é grande coisa, mas isso me custou mais de R$300 no dia. Então eu quero mostrar para vocês que a coisa não é tão simples,
que eu estou tendo uma certa dificuldade, que vocês não devem se iludir muito com esses treinamentos que são vendidos por aí, porque a maioria desses caras que estão fazendo treinamento, eles não dependem dos trades para sobreviver. Você pode usar como justificativa que é o seguinte: se eu tenho conhecimento e eu quero compartilhar, nada mais justo do que eu também ser remunerado por isso, e eu concordo, e é o que eu pretendo fazer. Mas eu tenho lá minhas dúvidas se isso dá para ser considerado como uma fonte realmente, se é sustentável no longo prazo. Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu estava assistindo recentemente um vídeo do canal Curtindo a Vida Doidado. É bacana, do Ricardo Brasil. E ele fala das operações dele, o resultado que eles fazem, quando ele brinca falando do se trader tem ou não tem 13º no final do ano. Mas tudo bem, você precisa ver as operações que eles realizam no final do ano. Ele movimenta entre 800 mil reais a quase 2 milhões. Então, assim, eu acho quase que insano. Eu não sei como que eles têm coragem de movimentar um valor tão alto. Se você não tiver uma experiência de mercado muito grande, se você não tiver, porque se ele movimenta isso, ele tem um suporte muito maior, porque ele não é louco ele não está fazendo empréstimo bancário para poder cobrir isso daí. Ele deve ser um pouquinho louco, mas não é tanto. Então o que eu fico só imaginando é a proporção das coisas. Se você que tem uma dificuldade para juntar, por exemplo, para fazer trade com 5 mil ou que seja 10 mil, se você acha que isso é difícil, você imagina tentar seguir o que esses caras estão falando. No caso da movimentação do Curtindo a Vida Doidado, se você não tiver a mesma experiência e um capital muito elevado para poder suportar, lidar com pequenos erros que podem aparecer, isso pode ser um suicídio financeiro, é game over para o resto da vida. Então, eu queria fazer esse vídeo mostrando para vocês que em alguns momentos eu fico eufórico e eu fico naquela assim, eu ainda não estou muito convencido de que isso é sustentável não. Mas eu estou considerando que os pequenos prejuízos que eu estou acumulando, pequenos prejuízos, viu? Que os pequenos prejuízos que eu estou acumulando no robô é o preço do robô. E como eu falei, eu estou ficando satisfeito, mas está me dando um certo receio, porque eu vejo que perder parece que tem um impacto maior e é mais fácil de acontecer do que ganhar. E o robô, ele pelo menos ele segue a estratégia, obedece, ele minimiza o meu erro e evita, por exemplo, que eu não aceite ser, não vou dizer que seja ser violinado, porque violinado é considerado uma estratégia que você tem que evitar, você tem que tomar cuidado com o teu stop. Então, existem muitas questões. Às vezes eu vi num canal, eu não lembro de quem que era, querendo fazer esse comparativo entre trader e holder. E aí falando também a seguinte situação: não, mas o trader ele tem a proteção do stop. Toma isso várias vezes no dia para você ver onde que isso termina. E aí, se o mercado tiver também lateral, você vai acabar no 0 a 0. Entra no mercado lateral várias vezes no dia, eu quero ver você terminar no 0 a 0. Não vai. Então, tudo isso eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Então eu vou começar a produzir as videoaulas, eu vou mostrar como que é a programação. Vocês podem baixar os robôs conforme eu falei. Vou começar tratando sobre o algoritmo. Do algoritmo eu vou falar como que eu codifiquei o indicador da VWAP e eu vou compartilhar esse indicador com vocês. E quem sabe a gente até faz uma versão de um robô comunitário onde todo mundo possa participar, tentar trocar ideia e ajudar um pouco. Mas ó, cuidado, não se iludam não. Não entra que nesse pessoal aí que tá achando que vai ficar rico com a Unique Forex, não. Não, e falando da Unique Forex, eu tava assistindo outro vídeo hoje e eu vejo que as pessoas estão metendo pau na CVM. Só que esquecem que normalmente a CVM atua porque as pessoas que entraram com dinheiro mais pesado, elas tomaram já prejuízo e estão tentando alguma proteção e estão indo atrás para denunciar. Então cuidado. Você fica aí protegendo ou falando que tudo isso funciona, que é a 8ª maravilha do mundo e que o governo é que não quer que você ganhe grande dinheiro, que a CVM é contra o brasileiro, vai vendo. Enquanto você está movimentando pouco dinheiro é fácil. Depois, bom, a gente avisou, cada um sabe o que está fazendo. Pelo menos
eu vou tentar mostrar para vocês uma alternativa para você operar diretamente e não ficar confiando nessas empresas assim muito suspeitas. Aguardem, acho que amanhã eu já preparo o vídeo sobre o algoritmo e aí nos próximos a gente já começa a falar sobre a programação. Até a próxima, tchau, tchau.